Ninguém em Arlington esperava que a história da noite acabasse por girar em torno de um pênalti. Das palavras de um antigo primeiro-ministro e de uma série de 14 anos sem perder, tudo a colidir nos mesmos 90 minutos. Mas foi exatamente isso que aconteceu quando a Espanha neutralizou a França na meia-final do Campeonato do Mundo. Quando soou o apito final, o jogo já se tinha transformado em algo muito maior do que um simples resultado de futebol. Comecemos pelo enquadramento, porque não é possível perceber como este desfecho pareceu tão estranho, sem compreender a forma como as duas seleções chegaram à partida. A França apresentava-se com ar de equipa intocável. Didier Deschamps tinha montado uma frente de ataque digna de uma formação de fantasia. Kylian Mbappé liderava a ofensiva como capitão e melhor marcador do torneio. Ousmane Dembélé surgia pela direita. Michael Olise flutuava entre linhas. Bradley Barcola dava largura no corredor esquerdo. E isto antes sequer de olhar para o banco, onde esperavam Désiré Doué e Ryan Cherki, dois jogadores com qualidade para serem titulares em quase qualquer outra seleção do planeta. A França marcara por diversão durante todo o verão. Terminou no primeiro lugar de um grupo com Senegal, Iraque e Noruega sem grande esforço. Depois afastou Suécia, Paraguai e Marrocos nas eliminatórias sem sofrer um único golo. 6 jogos, 16 golos marcados e apenas 2 sofridos. No papel e no relvado, parecia a equipa ofensivamente mais completa ainda em competição. A Espanha chegou por um caminho muito diferente. Começou devagar, com um empate sem golos diante de Cabo Verde, que levantou alguns murmúrios de dúvida. Depois, de repente, tudo encaixou. Marcou 4 a Arábia Saudita, venceu o Uruguai pela margem mínima, afastou a Áustria nos 16avos de final e derrotou Portugal nos 8avos. A defesa passou o que pareceu uma eternidade sem sofrer, até aos quartos de final contra a Bélgica, quando Charles de Ketelaere finalmente encontrou uma brecha. Um único golo sofrido em todo o torneio. Era esse o muro que a França precisava de derrubar. Luiz de la Fuente construiu a equipa à volta do controlo. Rodri definia o ritmo a partir da zona mais recuada do meio-campo. Pedri aparecia nos espaços. Fabián Ruiz e Dani Olmo ligavam todos os setores. E numa das alas estava o jovem de 19 anos que se tornou, neste momento, o rosto do futebol mundial, Lamine Yamal. Era assim que tudo se apresentava antes do pontapé de saída, o fogo francês contra o gelo espanhol. E antes de alguém tocar na bola, o incêndio já tinha começado noutro lugar, nas manchetes. Nos dias anteriores ao encontro, circularam notícias segundo as quais Yamal teria sugerido que era a França quem devia estar preocupada por defrontar a Espanha. Era exatamente o tipo de frase capaz de aquecer uma meia-final vários dias antes de ela começar. Os meios de comunicação de toda a Europa exploraram-na intensamente. Os jogadores franceses recusaram, na sua maioria, alimentar publicamente a polêmica. E o próprio Yamal explicou mais tarde que as suas palavras tinham sido distorcidas, que o sentido se perdera entre traduções e repetições e que as pessoas tinham interpretado mal aquilo que ele realmente quis dizer. Os adeptos podiam acreditar ou não nessa explicação, mas o xadrez psicológico já estava em andamento antes do início. Aquilo acrescentou mais uma camada de tensão a um duelo que já carregava bastante a história. A Espanha tinha eliminado a França na meia-final do Europeu de 2024 e desde então também a vencera num tenso jogo da Liga das Nações. Não era um encontro neutro entre desconhecidos. Havia antecedentes e havia uma rivalidade cada vez mais afiada. Depois, poucos dias antes do jogo, a história tomou um rumo que ninguém dentro das 4 linhas podia controlar. O antigo presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy, questionou, numa declaração, se os jogadores de origem imigrante representavam verdadeiramente as respectivas seleções nacionais, destacando o plantel francês num comentário amplamente condenado pela sua carga racial. A reação foi imediata e atravessou fronteiras. O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, afastou-se publicamente de Rajoy. Afirmou que a identidade nacional não pode ser julgada pelo apelido, pelo local de nascimento ou pela cor da pele, acrescentando que, embora desejasse a vitória da Espanha na meia-final, o racismo não tinha lugar perto daquele jogo. As críticas não ficaram na fronteira espanhola. O ministro francês do Interior, Laurent Nunez, classificou as palavras como inaceitáveis e salientou que a França é um país construído por cidadãos de origens muito diferentes e que todos os jogadores que vestem a camisola nacional
nacional tem pleno direito a estar ali. Um representante do Partido Socialista Francês foi ainda mais firme, defendendo que a seleção francesa não é definida pela linhagem nem pela cor da pele, mas pela cidadania, pura e simplesmente. A ministra francesa dos Territórios Ultramarinos, Naïma Mouchou, foi mais longe. Disse que não se tratava apenas de palavras descuidadas e lembrou que sempre que a França ganha alguma coisa, regressam os mesmos ataques à identidade e à nacionalidade dos seus jogadores. Pediu ainda à Federação Francesa de Futebol que ponderasse avançar judicialmente. Assim, no momento do pontapé de saída, já não se tratava apenas de um jogo entre duas potências. A meia-final transformara-se no foco de uma discussão muito maior em toda a Europa sobre identidade, pertença e quem tem o direito de reclamar uma camisola nacional como sua. E essa discussão surgiu dentro de um torneio que já carregava peso político há vários meses. Muito antes de França e Espanha entrarem juntas em campo, este campeonato do mundo, em solo norte-americano, já se tinha cruzado com a ampla ofensiva migratória da administração Trump. Durante todo o verão, organizações de direitos humanos avisaram que a celebração prometida pela FIFA estava a chocar de frente com uma realidade muito diferente. Relatórios dessas organizações indicaram que, nos cerca de 14 meses anteriores ao torneio, os agentes responsáveis pela fiscalização da imigração efetuaram mais de 160 mil detenções nas áreas metropolitanas que acolhiam Jogos do Mundial. Grupos de adeptos de cidades de todo o país, juntamente com organizações de defesa das liberdades civis, emitiram um aviso de viagem conjunto. Alertaram os visitantes, em particular as comunidades imigrantes, as minorias raciais e os viajantes LGBTQ, para os riscos sérios que poderiam enfrentar simplesmente por assistirem aos jogos. Adeptos de vários países denunciaram vistos recusados e autorizações de viagem revogadas. Em pelo menos um caso, um árbitro escolhido para dirigir encontros neste mesmo Mundial foi impedido de entrar na fronteira, apesar de possuir um visto válido. Os adeptos de países abrangidos por restrições de viagem mais amplas, entre eles Irão, Haiti e Somália, encontraram a mesma barreira. A FIFA insistiu publicamente que a aplicação das leis de imigração era uma questão inteiramente da responsabilidade do governo anfitrião. Negou também que os cancelamentos de bilhetes tivessem atingido a dimensão avançada por alguns relatos, classificando como simplesmente falsos determinados números que se tornaram virais. Ainda assim, a tensão nunca desapareceu por completo. Foi moldando discretamente o ambiente de um torneio que devia ser uma celebração pura. Perante este cenário, ouvir um antigo chefe de governo questionar publicamente que jogadores pertencem verdadeiramente à própria seleção teve muito mais força do que teria tido num ano mais tranquilo. Voltemos agora ao dia do encontro. Deschamps tomou duas decisões importantes no 11 inicial. Recuperou Aurélien Tchouaméni para a titularidade depois de um susto físico. Uma aposta real na condição daquele que é, de longe, o seu recuperador de bola mais fiável no meio-campo. Também devolveu Barcola ao lado esquerdo, à frente de Doué nas opções. Para Mbappé, o jogo trazia ainda um marco pessoal. Era a sua 21ª presença num campeonato do mundo, ultrapassando oficialmente Hugo Lloris como o francês com mais jogos na história da competição. Tchouaméni, por sua vez, alcançava a 50ª internacionalização. A Espanha chegou sem qualquer problema físico no plantel e limitou-se a apresentar o melhor 11 possível, a mesma máquina que sufocara todos os adversários durante o verão. E assim chegamos ao problema tático que o mundo do futebol tentava resolver havia semanas. Como se trava a França? Como se neutraliza um quarteto ofensivo tão rápido e tão eficaz? A resposta da Espanha foi a mais ousada possível. Decidiu que nem sequer tentaria superar o ataque francês numa troca de golpes. Em vez disso, recusaria simplesmente entregar-lhe a bola. A Espanha não mantém a posse para embelezar estatísticas. Defende com ela. Quanto mais tempo controla a bola, menos oportunidades dá ao adversário para lhe causar dano. Retirar oxigênio ao fogo antes que ele sequer se acenda. E o mais extraordinário, como o jogo viria a demonstrar, foi a perfeição com que esse plano funcionou desde o primeiro apito. Toda a gente esperava que a partida fosse decidida no centro do terreno. O ritmo espanhol passa por Rodri, o metrônomo colocado na base do meio-campo. O homem que dita o andamento e escolhe exatamente quando acelerar e quando abrandar tudo até quase parar o jogo.
Do lado francês, o contrapeso deveria ser Tchouaméni, o único verdadeiro recuperador do plantel, razão pela qual a sua condição física tinha gerado tanta conversa antes do encontro. Todo o plano de França dependia da solidez desse filtro central, com Tchouaméni e Adrien Rabiot a protegerem a linha defensiva para que Mbappé e Dembélé pudessem ser lançados no espaço assim que a bola fosse recuperada. O problema era simples. Para recuperar a bola, é preciso primeiro obrigar a outra equipa a perdê-la. E durante os 90 minutos completos, a Espanha recusou-se a colaborar. Mas antes de chegar aos golos, é necessário falar da arbitragem, porque a controvérsia começou cedo e nunca desapareceu verdadeiramente. O árbitro era o salvadorenho Ivan Barton, que se viu no centro da tempestade logo nos primeiros 10 minutos. Ao 9º minuto, o médio francês Rabiot entrou sobre Dani Olmo e recebeu cartão amarelo, uma decisão aceitável quando analisada isoladamente. Poucos minutos depois, porém, Olise cometeu uma falta que vários observadores consideraram ainda mais dura e não saiu qualquer cartão. Essa diferença de critério acendeu o rastilho. Os adeptos espanhóis ficaram furiosos e muitos espectadores neutros, espalhados pelo mundo, começaram a identificar um padrão em tempo real. Um comentário amplamente partilhado nas redes sociais afirmava que, sempre que este árbitro era nomeado para um grande jogo, a polêmica parecia segui-lo. Esse era o ambiente no estádio e na internet, com menos de 10 minutos jogados e o homem do apito já transformado numa das figuras centrais. Depois surgiu o lance que decidiu a partida e dividiu completamente o mundo do futebol. Perto do minuto 22, Yamal entrou na área francesa meio passo, à frente de Lucas Digne. O lateral esquerdo francês estava de costas e levantou a perna para afastar uma bola que caía. Nunca viu o adolescente aproximar-se. A bota atingiu Yamal na parte superior da coxa e na anca e o espanhol caiu. Barton apontou para a marca de pênalti sem a mínima hesitação. Pênalti para a Espanha. As discussões explodiram imediatamente de todos os lados. O protesto francês tinha duas vertentes. A primeira era a alegação de que Yamal tocara na bola com o braço momentos antes do contato uma mão na construção da jogada, que deveria anular toda a sequência. As repetições mostraram, de facto, a bola a passar junto à manga de Yamal. E durante vários minutos de enorme tensão, o destino de uma meia-final do Mundial dependeu do ponto exato onde aquele toque ocorrera. A segunda parte da queixa francesa foi mais discreta, mas igualmente reveladora. O próprio Digne quase não contestou a decisão, o que dizia muito sobre a clareza da falta vista de tão perto. Então, quem tinha razão? Os comentadores da transmissão começaram de imediato a analisar as imagens. Christina Unkel, antiga árbitra FIFA e especialista nas leis do jogo, estudou o lance fotograma a fotograma e apresentou um veredicto que os adeptos franceses não queriam ouvir. Explicou que o contacto acontecera na manga da camisola de Yamal, não no braço, e que, de acordo com as regras, o tecido que cobre a manga não conta como parte do braço para efeitos de infração por mão. Concluiu, por isso, que não existira qualquer mão e que o pênalti fora bem assinalado. O antigo defesa inglês Gary Neville observou a mesma repetição por outro ângulo e dirigiu a crítica para Digne. Quando se marca um jogador tão perigoso como Yamal, lembrou, é obrigatório saber onde ele está a cada instante. Neville salientou que Digne fechara a posição do próprio corpo e perdera completamente a referência do adversário sem sequer perceber que Yamal estava por perto. Comparou ainda o lance com outras situações do mesmo torneio, em que defesas foram castigados pela mesma falha de atenção. O antigo avançado Chris Sutton fez uma observação quase idêntica durante a transmissão. Digne tentou afastar a bola e acabou por atingir o jovem na anca. Vale a pena parar na comparação de Neville, porque ela revela algo maior do que um simples lance infeliz para a França. Não era o primeiro pênalti deste tipo no Mundial de 2026. O capitão croata, Luka Modric, tinha sido castigado por uma situação quase idêntica numa fase anterior do torneio. E o mesmo acontecera ao capitão inglês Harry Kane. 3 vezes, um defesa de costas atingiu um atacante que chegou uma fração de segundo antes. 3 vezes, a decisão foi contra o defesa. Os árbitros tinham sido notavelmente consistentes neste cenário específico durante todo o verão. Essa é uma das principais razões pelas quais o pênalti contra a França, por mais azarado que pudesse parecer para Digne, era quase impossível de reverter através da revisão ou perante a opinião pública. Mikel Oyarzabal avançou e converteu o pênalti com um remate rasteiro junto ao poste.
A Espanha passou para pela frente e o banco francês mostrou uma frustração evidente. As câmaras captaram Mbappé a reagir com irritação perante o árbitro, gesticulando como se aquela decisão no limite tivesse alterado todo o encontro. A partir daí, a Espanha instalou-se exatamente na estrutura defensiva que preparara. Paciente, compacta e satisfeita por deixar a França correr atrás de sombras. Sempre que o ataque francês tentava ganhar balanço, a equipe espanhola reciclava a posse e obrigava o adversário a começar de novo, a partir de trás. Rodri quase não precisava de acelerar, porque toda a estrutura em redor fazia automaticamente o trabalho de cobertura. Pedri e os outros dois médios centrais trocavam constantemente as linhas de passe com a rapidez necessária para manter a pressão francesa sempre um passo atrasada. Era sufocante. Ao intervalo, a França quase nada tinha para mostrar, apesar de todo o seu talento ofensivo. Dembélé, normalmente explosivo em espaços curtos, encontrava 3 defesas de cada vez, porque a Espanha não deixava qualquer brecha para explorar. Olise recuava cada vez mais à procura da bola, o que tornava a estrutura francesa mais plana e mais fácil de defender. A segunda parte trouxe a resposta francesa e, durante algum tempo, pareceu que o jogo ainda podia mudar. Deschamps lançou Doué e Cherki à procura de pernas frescas e movimentos imprevisíveis, na esperança de abrir uma defesa que praticamente nada concedera durante o torneio. Durante cerca de 15 minutos, a França conseguiu criar pressão, fabricou algumas meias oportunidades e obrigou pelo menos uma vez Unai Simon a intervir para manter a vantagem. Mas sempre que fazia subir mais jogadores, deixava espaço nas costas e a Espanha foi construída precisamente para castigar esse risco. Nos minutos finais, Pedro Porro apareceu livre pela direita depois de uma transição rápida e marcou com tranquilidade o segundo golo. Terminou ali qualquer esperança realista de recuperação. 2-0 e a Espanha garantiu um lugar na final do Campeonato do Mundo pela primeira vez desde que levantou o troféu em 2010. Para a França, a derrota tinha um peso adicional que ia muito além de falhar uma final. Esta deveria ser a caminhada rumo a uma terceira final consecutiva do Mundial, algo que nenhuma seleção conseguira na era moderna da competição. Em vez disso, a sua força ofensiva, o quarteto mais temido ainda em prova, ficou quase completamente silenciosa durante 90 minutos, diante de uma defesa construída especificamente para lhe retirar o oxigênio. Mbappé terminou a noite sem qualquer remate enquadrado que verdadeiramente incomodasse Simon. Um registro quase impensável para um jogador que chegara como melhor marcador do torneio. Foi também o terceiro ano consecutivo em que a Espanha levou a melhor sobre a França numa grande meia-final, depois de resultados semelhantes no Europeu e na Liga das Nações. O padrão começa a parecer menos uma coincidência e mais uma verdadeira vantagem psicológica da Espanha sobre o país vizinho. Para a Espanha, o feito vai ainda mais fundo do que uma vitória emblemática. A série de invencibilidade atingiu uma duração extraordinária e está agora a apenas um jogo de igualar a mais longa da história moderna do futebol. Um recorde há muito detido pela Itália. Vencer a França sem conceder um único remate que realmente obrigasse o guarda-redes a trabalhar reforça a sensação de que esta seleção espanhola, construída em torno do controlo e não do caos, está a atingir o auge no momento exato. A filosofia tática de Luis de la Fuente, posse paciente combinada com uma disciplina defensiva implacável, já produziu resultados contra todos os estilos que o torneio colocou no seu caminho, desde equipas que dominam a bola até formações de contra-ataque veloz como a França. Fora do relvado, a corrente política que envolvia a partida não desapareceu com o apito final. Comentadores de toda a Europa assinalaram o desconforto de ver um jogo já carregado pela rivalidade histórica entre dois países vizinhos ficar ligado a declarações sobre quem pertence verdadeiramente a uma seleção nacional. E essas palavras não vieram de um adepto num bar, mas de um antigo chefe de governo. Os analistas também notaram que o momento escolhido, precisamente antes de um dos maiores jogos do torneio, garantia a atenção e divisão máximas, qualquer que fosse a intenção. Segundo relatos, a Federação Francesa de Futebol continua a avaliar se deve dar passos legais formais depois de vários membros do governo terem pedido que as declarações fossem tratadas como algo mais sério do que um comentário casual. Entretanto, a sombra política sobre todo este campeonato do mundo não dá sinais de desaparecer à medida que a prova entra na última semana.
O presidente Trump manteve um perfil visivelmente discreto nos próprios jogos, apesar do entusiasmo pelo futebol que manifesta publicamente há anos. Vários comentadores desportivos apontaram esse contraste, tendo em conta a forma profunda como as políticas migratórias da sua administração moldaram o ambiente do torneio durante todo o verão. As organizações de direitos civis continuam a pressionar a FIFA para garantir algum tipo de pausa nas operações junto aos recintos do Mundial. Defendem que uma celebração global do desporto não deve transformar-se também numa oportunidade de fiscalização migratória. A administração sustenta que os procedimentos normais se aplicam independentemente do calendário desportivo. A FIFA tem seguido uma linha cuidadosa, insistindo que a segurança e a aplicação das leis de imigração são da inteira responsabilidade do governo anfitrião, embora, em privado, tenha por vezes pedido exceções para jogadores, equipas técnicas e árbitros que viajam por causa do torneio. Quanto ao que se segue, a Espanha espera agora conhecer o adversário na final. A segunda meia-final entre Inglaterra e Argentina decidirá quem se junta aos espanhóis no maior palco da competição. O vencedor encontrará uma seleção que sofreu apenas um golo em toda a campanha no Mundial, um registro defensivo próximo do histórico e uma identidade tática que desmontou silenciosamente todos os tipos de adversário colocados no seu caminho. A França, por sua vez, disputará o jogo de atribuição do terceiro lugar. Uma consolação que pouco fará para aliviar a dor de ver a geração mais talentosa dos últimos anos cair a um passo da final. Foi travada por uma decisão de pênalti no limite, por um plano defensivo sufocante e por uma controvérsia que começara muito antes do pontapé de saída e que provavelmente sobreviverá ao próprio torneio. Aconteça o que acontecer na final, esta meia-final já deixou uma marca muito para além do resultado. Reuniu tudo aquilo que este campeonato do mundo passou a representar durante o verão. Futebol extraordinário a coexistir de forma desconfortável com uma tensão política real, dentro e fora do relvado. Num torneio que continua a provar que nunca consegue separar completamente o jogo do mundo que o rodeia.